Olá, sejam bem-vindos novamente nas nossas aulas de Aikido. Hoje o nosso tema é o segundo caractere do Aikido. É o Ki. O que seria o Ki? Ki é energia em japonês. Mas mesmo nessa tradução literal, é difícil conceituar energia. O que é energia? Primeiro que energia está em tudo. Tudo tem energia. Nosso corpo, uma pedra que nós observamos, qualquer coisa possui energia. Mas qual que é a vantagem? Primeiro é a conexão. Por isso que na última aula nós falamos sobre o primeiro caractere, que é o Y, que é a harmonia. Se tudo possui energia, a ideia é que nós conectemos com as energias das mais diversas, principalmente a energia boa, a energia que faz bem. Nós temos que ter caminhos para promover essa conexão. Existe o seu Ki, o Ki interior, e existe o Ki exterior. Nós vamos chamar de Ki universal, o Ki das coisas, a energia das coisas. Para que nós tenhamos uma vida harmoniosa, nós precisamos, na medida do possível, conectar o nosso Ki interior com o Ki exterior, com o Ki universal. Qual que é um caminho bastante interessante? É o caminho do Aikido, da prática, da filosofia, das técnicas, da vivência do Aikido. Então, vamos entender melhor isso, porque, como eu falei, existe um grau de complexidade. Às vezes é muito abstrato porque a gente não vê, mas o fato de não ver não quer dizer que não exista energia. É tentar tirar o melhor proveito e, claro, fazer com que isso esteja disponibilizado para você. Nós temos aí um contraponto, uma ideia no Aikido. Força versus energia. Qual que é melhor? A força ou a energia? A nossa interpretação é que a força acaba. E a idade faz isso. Você, no auge da sua juventude, você pode ter certeza, você é uma pessoa mais forte, principalmente do ponto de vista físico, viu, pessoal? Sua massa, o seu corpo, você é o auge da sua vida. E ela se torna saudável. Só que vai passando o tempo, você vai ficando mais velho, qual que é a tendência? Que você fique mais frágil, com um corpo mais fraco. E aí? Ou seja, o que nós queremos dizer? Que a energia acaba. Até aquelas pessoas muito fortes, elas, numa prática, numa determinada prática física, ela sabe o que acontece? Chega um ponto que ela cansa e ela não consegue fazer mais nada, porque ela está focando na força que ela possui. Enquanto você tem a força, ótimo, você é uma pessoa forte. Mas e quando ela acabar? E quando ela acaba, como você vai fazer? Como é que você vai se defender? Como é que você vai ter uma atitude? Então você tem que se preocupar com a energia, com essa energia, porque se você entender, saber a fonte de energização, ela não acaba. Independente da sua situação, do seu status quo, independente da sua idade, energia não acaba, ela se transforma. Então, essa é a ideia, nós entendemos esse conceito de energia, o Ki no Aikido. Então, vamos lá? Então, essa é a nossa aula 4, a nossa quarta aula, tema Ki, energia. Então, como eu falei, ao pé da letra, a tradução direta do japonês quer dizer energia. É o segundo caractere, é o Ki. Vamos conceituar energia. Como eu já falei, existe um grau de complexidade muito grande, abarca muitas coisas. Posso arriscar que é o universo todo, o universo é feito todo de energia.
E a energia é a capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, gerar força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Isso é um conceito da física com relação à energia. Do ponto de vista etimológico, ele deriva do grego ergos, que significa aí trabalho. Então, tem que ser algo que gere trabalho. O conceito de energia é utilizado no sentido figurado para designar o vigor, a firmeza e a força. Aquela história, como eu falei, de que tudo possui energia, vocês já devem ter feito aí na escola a experiência de acender uma luz por meio de uma batata. Ou seja, a batata gerando energia. Eu gosto de falar isso, de trazer a ciência para dialogar, porque tem muita gente que acha que é algo, uma viagem, que as pessoas estão divagando. E não, isso é real, isso é comprovado cientificamente. Uma batata ou uma quantidade de batatas consegue, por meio da geração da própria energia, gerar luz, fazer uma lâmpada ou uma série de lâmpadas de luzes se acenderem. E aí nós estamos falando também da força vital. Se nós somos o que somos, se agora nós estamos interagindo, nós estamos vendo, assistindo essa aula, se eu estou tendo a capacidade de ministrar, porque existe energia no meu corpo. É a energia que me mantém vivo. E aí, só para vocês terem uma ideia, todas as religiões fazem a alusão, fazem a referência. Por exemplo, Jesus chamou essa energia de luz. É a forma como ele traduziu de forma maravilhosa. É a luz. Os chineses chamam de Qi, os hindus de prana. E é tão interessante, só para vocês terem uma ideia, tem um pesquisador, o Haidt. O Haidt, ele chamou de orgone, que é uma medida para se medir a energia vital que é liberada nos corpos, em determinados contextos. Eu gosto muito de filmes, de séries, então eu adoro fazer analogias. Então eu trouxe aí duas passagens que são sensacionais, são filmes emblemáticos que eu tenho muita afinidade. O primeiro é o Avatar, e lá fala-se totalmente de energia, da conexão. É tão interessante que é uma sociedade diferente, alternativa, numa outra dimensão, que as pessoas e os animais eles são conectados por meio do cabelo, por exemplo. O rabo de cavalo dessa protagonista, para ela andar de cavalo, ela subia em cima do cavalo, e os rabos eles se conectavam. Um passava energia para o outro, um se conectava com o outro, um transmitia informação e conhecimento para o outro. É quase por osmose. Então, lá fala muito dessa condição da energia das coisas, da energia do universo e a nossa conexão com esse universo. Outra coisa, outra passagem também é do Matrix, ao final do primeiro episódio da saga, da trilogia do Matrix, o Neo, até então ele morreu, mas aí ele ressuscitou, ele voltou à vida. E quando ele voltou à vida, o olhar dele mudou, porque ele passava a ver as coisas e perceber a energia das pessoas. E aquilo ali, você entende exatamente, na mesma hora, o que ele estava olhando. Ele se transcendeu. Ele conseguiu perceber o que estava além, através da sua energia. Nós temos isso no nosso dia a dia. Às vezes você encontra uma pessoa, você olha e você pensa o quê? O que você às vezes fala para ela? Nossa, você está triste? Você está apagada. Olha o sentido do termo apagado. Ou seja, apagado é sem luz, é sem energia. Eu trabalho também com oratória, com comunicação e expressão oral, e às vezes nós percebemos, damos feedback na performance do candidato, do aluno, num contexto de exposição em público. E às vezes eu dou o retorno.
Eu falo para a pessoa o seguinte, olha, eu tô te sentindo cansado, sem energia, sem brilho. E vocês podem ter certeza que o que mais me ajudou a ter esse olhar foi o Aikido. Então, entender que a energia é muito melhor do que força e o nosso trabalho é tirar força. Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa fisicamente forte. Eu lembro que no início que eu comecei a praticar o Aikido, o meu professor, ele deve ter 1,65 m, 66. Eu tenho 1,85 m. Eu estou um pouco acima do peso, eu reconheço, mas o meu professor, magro, magro, magro. E quando eu fazia a prática com ele, quando ele me mostrava, ele sempre muito leve. Mas a leveza não quer dizer ineficácia, quer extremamente eficaz. E ele pegava no meu pé, ele chegava para mim e falava assim, Alessandro, tira a força, você está muito forte, você está colocando muita força. Força acaba. Aí sabe o que ele fazia? Ele me cansava, me cansava, me cansava. Quando não tinha mais força, ele falava assim, agora nós vamos fazer o Aikido, agora nós vamos praticar. Porque se eu não tenho força, eu vou ter que resolver. E como é que eu vou resolver? Uma canalização adequada de energia. Essa questão da energia é uma coisa tão séria que nós temos aí relatos na história de pessoas que fizeram coisas quase sobrenaturais, extra-humana. Então, eu não sei se vocês lembram, tem um caso de uma mãe, isso aconteceu na década de 80, aproximadamente. Inclusive, vocês estão visualizando aí a reportagem. Ela salvou o próprio filho da seguinte forma, levantando um carro. Olha só, imagine, você levantar um carro. Essa mãe levantou um carro. Você sabe por que ela levantou o carro? Primeiro, que ela queria salvar o filho. E no impulso, claro, a ciência fala do choque de adrenalina. Então, quando você está num choque, você consegue fazer coisas que a musculatura não obedece, o corpo não obedece, mas você tem várias passagens na história de coisas, de atos heróicos que a pessoa em sã consciência ela não teria condição de fazer. Tem um outro caso de um pai que salvou o filho. Ele abriu a boca do jacaré, o jacaré já tinha pegado a criança. Ele foi, abriu a boca do jacaré com as mãos, tirou a criança de lá. Tem um caso também aqui em Minas Gerais, da mãe que não sabia nadar, o filho caiu numa represa, ela foi lá, pulou sem saber nadar, conseguiu salvar a criança. Esses atos, você acha que vem de onde? Como é que eles são resolvidos? Através da energia. Em momentos críticos, essas pessoas levaram a fazer uma conexão da energia interior com a energia universal, com a energia do exterior. O que é o Ki no Aikido? O que é a energia no Aikido? Primeiro, é a busca da união entre o Ki interior e o Ki universal. É o Reiki. O Reiki é isso. Eu sou reikiano também. Então, o Reiki nada mais é do que você canalizar a energia universal para a energia corporal através das mãos, através do calor. Então, quem já fez Reiki sabe como funciona isso. É a conexão com o outro através do seu campo sensorial. Você vai melhorar o Ki interior sendo verdadeiro e colocando nos treinamentos do Aikido. Então, o Aikido ele vai ativar esses pontos energéticos. Vai começar a fazer sentido para a sua vida a importância desse Ki. Você precisa contemplar o mundo. O mundo te dá muitas coisas. Quando você para, por exemplo, numa paisagem, que você vai contemplar aquela paisagem, o que é isso? É a conexão com aquela paisagem. É a conexão com a energia da natureza, de uma cachoeira, com a sua própria energia. Então, o Aikido é uma grande forma de pesquisar o fluxo de energia, o fluxo de Ki. Mas com o movimento, com os corpos em movimento.
Deve-se alcançar um estado de concentração, de olhos abertos e em contato físico com o outro. Você se eleva na prática, mas para isso, atingir isso é fácil? Não, não é fácil. Mas é totalmente possível, de acordo com a sua dedicação, de acordo com a sua prática. O seu exercício é exercitar, é fazer muitas vezes. Passa um tempo que você começa a perceber. Então, a energia no Ki, o que é? O Aikido, ele estabelece um grande desafio, que é justamente a entender a presença, o toque, o outro, e não como subtrair a energia do outro, mas somar. Você soma a sua energia com a energia do seu companheiro, com o seu parceiro. E esse encontro sente-se o quê? A quebra de certezas, de resistências. Percebe que o estado de plena concentração e autodomínio, eles devem ser o quê? Dinâmicos. É uma dinâmica. Mas isso só consegue através de muita prática. Nós aprendemos a aproveitar esse input, que acontece com um toque, para escolher a expansão em detrimento do medo, do encolhimento, ou até mesmo o rechaço do contato. Quer dizer, isso significa deixar o Ki universal entrar. Permita que o Ki entre no seu corpo, nos seus pensamentos, e que saia, que seja direcionado pelas suas mãos, com a intenção de expansão e assim conduzir o outro no movimento circular, harmônico, contínuo, mas pensando em energias que se complementam, que se somam. E o Aikido, que é o Ki em movimento. Então, assim, o Aikido ele vai proporcionar práticas corporais que visam esse desenvolvimento, dessa percepção, dessa consciência, porque o Ki ele é circulante, ele passa por todo o seu corpo, a partir de movimentos em relação aos outros corpos. O outro está lá como veículo para despertar a consciência desse Ki, que, como consequência, vai melhorar, vai aumentar o seu autoconhecimento. E nessa prática, nossa sensibilidade, ela é postural e ela é continuamente trabalhada, tornando fundamental para a construção do conhecimento. E não só apenas do corpo, nós estamos falando do nosso corpo, do corpo do outro, da mente e do espírito. Então, como eu falei, você busca energia na sua vida? A prática do Aikido é um excelente caminho. E para isso, também, eu quero apresentar um outro vídeo, um vídeo curto, do que é essa energia. Esse é do Sensei Katsutoshi. Isso é no Hombu Dojo, no Aikikai. É um senhor, mas nem por isso ele tem qualquer tipo de limitação. As pessoas, os ups, são muito mais novos, que não influencia absolutamente nada, porque ele não está usando força, ele está usando energia. Vocês podem perceber que, dependendo de alguns movimentos, não parecem duas pessoas, parece uma só. Olha a precisão, olha a tranquilidade, olha a serenidade. Lembrando sempre que ele não está alto, a base está mais baixa. A base do Aikido, ela se concentra da cintura para baixo. É diferente do ocidental, que às vezes tem aqui uma cintura, ele concentra só da cintura para cima. Não. E para isso você precisa flexionar levemente os joelhos, os pés, a sola do pé tem que estar em contato. Vocês percebem que no Aikido você não tem chute, você não tem uma única perna no solo, as duas estão no solo. Mas por quê? O Sensei falava o seguinte, Sensei, ele falava o seguinte, que não pode se perder tempo com chute, até porque você diminui o seu equilíbrio, a sua estabilidade do corpo. Você com os dois pés no chão, você tem mais estabilidade. É mais fácil você conduzir, redirecionar. Agora, eles estão utilizando o Jo,
Então, o seu Uke faz o ataque, ele facilmente desvia, redireciona, tira o Jo da mão dele e aplica a técnica. Olha, não está tendo resistência. Ele simplesmente desvia. É bonito de se ver, do ponto de vista estético. E ali eles podem ficar o dia todo. Se você estiver utilizando força, passar 10 minutos você já não aguenta. Já está cansado. Você tem aí, ó, os gachucos, que são grandes encontros de Aikido, eles acontecem o quê? Às vezes é o dia inteiro. Nós fazemos muito gachuco no Dojoen de Nova Lima, de uma das alunas de Sensei Shikanai, a Vanessa, e lá o gachuco, o encontro são 6 horas, são 3 horas na parte da manhã, almoça-se 3 horas na parte da tarde. Imagine, se você ficar colocando força em tudo, você está desperdiçando, você não está usando a sua energia adequadamente. Será que isso, o Aikido, pode nos ensinar para a vida? Será que tem outras coisas que você pode fazer, que você pode tirar um pouco dessa força, redirecionar a energia do oponente, essa concorrência toda, onde você tem que ser sempre o melhor? Para que você vai ter que se apresentar como o melhor? Não, seja só você, viva plenamente. Tenha a certeza de que você pode fazer melhor e com menos recursos. Mas para isso, você precisa desenvolver a sua energia. E o Aikido pode te ajudar nisso. Então, venha e pratique essa bela arte que é o Aikido. Um forte abraço e tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Até lá!